Meus amigos, ao que tudo indica, o caos está instaurado no mundo. Os mercados internacionais estão loucos, inflação elevada nos Estados Unidos, a gente tem crise na Europa, a gente tem novos lockdowns na China por causa daquela doença, você sabe qual. E isso está movimentando bastante os mercados nas últimas semanas. Mas enfim, por mais que a gente esteja passando num caos sistêmico no mercado, isso não significa que a gente não possa fazer negociações e aproveitar um pouco desse caos sistêmico, assim como o Nassim Taleb ele fala nesse livro, O Antifrágil, que são coisas que se beneficiam com o caos. E é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje. E aí galera do canal Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta e agora iniciando essa nova série de vídeos semanais aqui no canal, fazendo uma análise dos mercados. E antes de fazer a nossa análise, primeiro eu queria agradecer aos 100 inscritos. É isso, a gente bateu 100 inscritos aqui no canal num tempo muito rápido, para ser bem sincero, não sabia que ia chegar tão rápido assim. Então eu queria agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal e que está fortalecendo, sempre assistindo o vídeo, dando comentário, dando um like e etc. E se você chegou aqui de paraquedas nesse canal, eu aconselho que você também se inscreva, assim como essas outras 6 pessoas fizeram, para agregar aqui a nossa comunidade, curtir os nossos vídeos e fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas e ajudadas pelo conteúdo que a gente faz aqui. Mas enfim, primeiro eu queria explicar para vocês o seguinte: esse vídeo de análise do mercado semanal eu vou soltar todo domingo e eu vou dividir esse vídeo em 2 partes praticamente. A primeira parte vai ser uma parte onde eu vou dar uma introdução mais fundamentalista, do que está acontecendo nos mercados internacionais, e depois, na segunda parte, eu vou fazer uma análise técnica dos ativos. Então a gente vai entender os fundamentos que estão acontecendo no mercado e depois a movimentação que os gráficos podem fazer e que a gente possa aproveitar isso para nos beneficiar. Vai ser mais uma conversa, uma troca de ideias aqui com vocês. E como é uma troca de ideias, eu vou falando algumas coisas aqui e eu quero que vocês coloquem as suas opiniões nos comentários. Mas enfim, o primeiro tema que eu queria trazer para vocês aqui é essa crise na Europa, porque a gente já estava passando por um período muito complicado no mundo, sobretudo conflito Rússia e Ucrânia, e acabou que o Putin decidiu cortar o gás na Europa, tá ligado? E outra, é como se a gente não soubesse que ele ia fazer isso, e eu me surpreendi. Não pelo fato de ter cortado, isso aí já era uma coisa que muita gente estava esperando no mercado, não só eu, mas eu me surpreendi pelo fato da União Europeia não ter bolado um plano melhor de ação para isso. Eu fico me questionando, será que foi o que aconteceu? Será que eles pensaram que o Putin não ia fazer isso? Assim como pensaram que o Putin não ia invadir a Ucrânia? O cara mobilizou, 200 mil soldados, que é o equivalente ao efetivo do exército brasileiro, colocou lá na porta da Ucrânia, disse que não vou entrar não, e depois entrou, e diversas vezes ele acusou, ameaçou na verdade, a cortar o gás na Europa, e parece que eles não levaram isso a sério e agora eles estão sofrendo muito as consequências por não terem elaborado um plano de ação para fazer com que esse impacto do corte do gás da Rússia tivesse um impacto menor, fosse mitigado na Europa. E assim, só para dar uma introdução, quando a gente fala de corte do gás, a gente está falando do corte da energia na Europa, que a gente comenta muito sobre isso, que as pessoas vão começar a passar frio na Europa. Isso é um assunto muito delicado porque é verdade, tá ligado? A gente pode ter casos de pessoas de frio, não posso falar então, porque o YouTube, então, de frio. O que a gente teve de posição da União Europeia foi o seguinte: algumas medidas que eu não vou entrar no ponto se está certo ou se está errado, eu vou entrar mais na questão técnica aqui da coisa. Primeira coisa, uma das medidas que serão adotadas pela União Europeia vai ser um cheque de estímulos para as pessoas que vão sofrer com um aumento nas contas de energia. Vou repetir: um cheque de estímulos, cheque. Vocês lembram disso durante a pandemia? Vocês lembram disso nos Estados Unidos? Um estímulo cheque para as pessoas que vão sofrer com o aumento
das contas de energia. Eu não estou entrando aqui no mérito se tem que dar esse estímulo ou se não tem que dar esse estímulo. Eu só quero relembrar o que aconteceu nos Estados Unidos, que parte da crise inflacionária que está acontecendo lá nos Estados Unidos foi devido ao estímulo cheque. E quando a gente fala desse estímulo cheque lá na Europa, a gente obviamente traduz isso não no curto prazo, porque demora um pouco para o efeito inflacionário fazer efeito de fato, né? Mas a gente está falando aí no médio prazo de um aumento na inflação na União Europeia. E a inflação lá na União Europeia não está tão baixa, né? Como a gente sabe, a inflação está muito alta lá, por isso que eles tiveram que elevar tanto a taxa de juros lá na Europa, assim como nos Estados Unidos também. Então a gente está falando de medidas inflacionárias que não vão ter um resultado inflacionário agora no curto prazo, mas no médio e longo prazo certamente terá um impacto inflacionário no preço do euro, sobretudo. Outra medida também que foi adotada, ainda não foi adotada, mas que provavelmente vai ser adotada para tentar conter esse corte do gás da Rússia, é uma medida de taxar, aumentar o tributo das empresas que produzem energia, né? Então a União Europeia vai começar a taxar ainda mais as empresas de energia da Europa para poder financiar uma parte desse pacote de estímulos. E aí eu não vou entrar de novo no mérito se está certo ou se está errado, mas a questão é que você fazendo isso, obviamente você desestimula a produção de energia pelas empresas nacionais lá na Europa. E para ser bem sincero, as empresas na Europa não têm culpa alguma do que está acontecendo lá. Quem tem culpa nisso? Primeiro, a União Europeia. Segundo, Vladimir Putin. Por quê? Porque a gente teve um período, né, de globalização que os países ficaram muito dependentes de outros, obviamente, né? E a Europa, ela tinha a possibilidade de ser independente na sua questão energética. E ela optou por não ser independente na questão energética, justamente pelas questões ESG, porque a matriz energética na Europa era uma matriz mais nuclear, né, do que uma energia. Enfim, por todas essas medidas, elas ficaram dependentes cada vez mais do gás da Rússia. E depois, o segundo maior culpado também é o próprio Vladimir Putin, porque foi ele que foi lá e fechou a torneirinha dos gasodutos para não chegar o gás na Europa. Mas para resumir essa notícia da Europa, eu queria dizer justamente isso. A gente vai ver certamente um efeito inflacionário ainda maior dentro do ambiente europeu nos próximos meses e anos. Outra coisa também que é interessante a gente falar é justamente essa correlação do Federal Reserve, né, do Banco Central dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam aqui meio num jogo junto, né? Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos aumenta juros de 0,25%, o Banco Central da Europa aumenta juros de 0,25%, em tese também porque o Banco Central dos Estados Unidos é o banco dos bancos, né? Se ele aumenta porque é o emissor da moeda do planeta, se ele aumenta a taxa de juros, os outros bancos centrais também meio que são obrigados a levantar a taxa de juros. Mas eu acho que pode ter um descolamento do Banco Central Europeu, do Fed, justamente nisso. Eu não sei como vai ser a medida que eles vão adotar, mas provavelmente eles podem começar a aumentar a taxa de juros antes do efeito inflacionário vir para tentar fazer essa contenção e, obviamente, isso é uma medida desesperada para conter a inflação. E depois a gente vai ver isso no gráfico, como é que isso pode se refletir no preço dos ativos para as próximas semanas. Outra coisa também que eu queria trazer é a questão do dólar, que está muito em voga nos últimos tempos, é que supostamente o Jerome Powell, o presidente do Banco Central, está conseguindo conter a inflação nos Estados Unidos. E existe uma grande tese por trás disso tudo. Essa semana agora a gente vai ter os dados do CPI, que é o Consumer Price Index, que é basicamente o medidor de inflação que eles usam lá. Então a gente tem uma expectativa de redução na inflação nessa semana lá nos Estados Unidos. E tem uma tese que, entre aspas, vai validar essa questão de Jerome Powell conseguindo conter a inflação nos Estados Unidos pelo seguinte motivo: em outubro a gente vai ter os dados de balanço das empresas. Então se a gente tiver um balanço bom das empresas nos Estados Unidos, junto com a diminuição da inflação, da taxa de inflação nos Estados Unidos, a gente vai ter meio que uma validação do Jerome Powell
conseguindo controlar a inflação dos Estados Unidos, impedindo também que as empresas quebrem nesse percurso de aumento de taxas de juros excessivas que ele vinha fazendo nos últimos tempos. Isso é a primeira tese. No mundo de arco-íris, se tudo der certo, e que é bem complicado disso acontecer. Se isso acontecer, obviamente a gente vai ter um aumento de preços dos índices americanos. A gente vai ver S&P subindo, a gente vai ver US 30 subindo, a gente vai ver a Nasdaq subindo e etc. Mas a gente pode ter o efeito contrário. Se a gente tiver ainda mais alta a inflação, se a gente tiver um balanço ruim em outubro das empresas, a gente pode ver o preço desses índices caindo ainda mais e afundando ainda mais os índices americanos. E o dólar, como fica nisso tudo? E aí que eu estou falando de um ativo específico, né? Euro-dólar. Quando a gente compara o euro com o dólar com isso, se a gente for pegar justamente essa crise que está começando a se agravar na União Europeia, e a gente entende que o euro ele pode se desvalorizar por causa disso, sobretudo por causa de fuga de capital também, das pessoas tirando seu dinheiro de euro e passando para dólar, que em tese seria uma moeda mais segura no momento de crise da Europa, a gente teria uma desvalorização no caso do ativo euro-USD. A gente vem vendo isso, né? A gente viu o euro abaixo da margem de $1 nesses tempos. Então é bem complicado, mas a gente pode ver também, de uma forma geral, né, o DXY, que é o índice do dólar, a gente pode ter uma valorização, sobretudo se as teses derem errado do Jerome Powell. Porque se tudo que ele está planejando fazer lá no Banco Central dos Estados Unidos der errado agora, ele vai ter que começar a aumentar de novo as taxas de juros. E quando ele aumenta a taxa de juros, ele consegue atrair um pouco mais de capital para os Estados Unidos, investindo mais em dólar e aumentando o preço do dólar index. Mas enfim, sobre o mercado tradicional, acho que essas são as notícias que eu tinha para falar aqui e que eu particularmente estou levando em consideração para as minhas negociações durante essa semana. Outra coisa também é sobre o mercado cripto. Por quê? Porque a gente está a menos de 5 dias do The Merge, né, que vai ser a nova atualização da Ethereum, e eu estou planejando um conteúdo muito massa para soltar aqui especificamente para isso. Mas eu tenho alguns recados sobre o The Merge para falar para vocês aqui. O primeiro é que estão surgindo muitos golpes na internet relacionando o The Merge. Tá ligado? Muitos, dizendo assim, ó, aqui tá um link, tu clica aqui, tu passa as tuas Ethereums para esse link, que agora elas vão virar Ethereums 2.0. Isso é mentira, tá? Primeiro ponto é isso é mentira. Você que tem Ethereum na sua carteira, você não vai fazer mudança nenhuma. A atualização da blockchain da Ethereum vai acontecer de forma automática, sem preocupação nenhuma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas estão especulando muito se vai ter a valorização da Ethereum agora, se não vai ter a valorização da Ethereum agora. Calma, em outro vídeo eu vou dar a minha opinião sobre isso. Agora, para fechar geral esse tema dos mercados internacionais, para a gente partir para as análises, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu soltei um vídeo aqui falando sobre as sanções econômicas. As sanções econômicas, elas são a faca de dois gumes. Se a Europa ela coloca sanções econômicas na Rússia, isso também tem um impacto negativo, não só para a Rússia, mas como para a própria União Europeia. E eu falei isso no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, tá ligado? Tem vídeo aqui no canal eu falando isso. E é justamente isso. A Europa, e foi até um termo que eu usei, se eu não me engano, a Europa ela comprava o gás da Rússia, não porque ela achava Putin bonitinho, é porque era mais barato, porque logisticamente era mais perto. Tá ligado? Então, se você coloca uma sanção para a Rússia, é justamente isso que a Europa está fazendo nesse momento, ela não está entrando no território ucraniano para combater os russos com armas, mas está fazendo uma guerra econômica. E isso é muito interessante porque está acontecendo de fato isso, né, velho? A gente está vendo uma batalha econômica enorme no mundo, né? Uma guerra quente lá na Rússia e na Ucrânia e uma guerra fria no mundo de uma forma geral. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Vamos lá agora para os gráficos para analisar o Price Action. Vamos fazer uma análise técnica dos ativos principais para essa semana. Vamos lá, tamo junto. Então vamos lá, entrando agora na parte mais técnica, vamos ver as movimentações dos preços dos ativos, começando pelo dólar index.
aqui eu tô com um gráfico de 4 horas, tá? Porque eu tô fazendo análise semanal, uma análise mais macro aqui do ativo, então estou analisando ele no 4 horas. Primeiro, o dólar índice ele teve um surto de alta muito grande nos últimos meses, tá? Então aqui a gente teve essa valorização. Seguinte, dois pontos de estrutura interessantes para o dólar index nesse médio prazo semanal são esses dois aqui. O primeiro aqui na região de 110,800 e o segundo aqui na região de 108,35. Por quê? Primeiro, aqui foi o topo que ele atingiu, obviamente, eu vou até marcar aqui foi o topo que ele atingiu, e essa região aqui foi uma região de quebra de estrutura. Inclusive, para quem não entende sobre estruturas, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link para um vídeo da minha playlist, onde eu falo única e exclusivamente sobre estruturas do mercado e como identificar. O dólar índice ele quebrou várias estruturas com essa queda aqui, ó. Ela quebrou essa estrutura aqui, quebrou essa estrutura aqui, quebrou essa estrutura aqui. Enfim, esse movimento de quebra de estrutura, ele pode significar agora, nesse médio prazo, uma reversão dessa tendência de alta que ele teve nos últimos dias. Então a gente pode ver esse movimento aqui enorme de impulsão e agora passando por um movimento menor de retração para depois formar uma base de preço e mandar o dólar índice para cima novamente e obviamente seguindo aquele preceito fundamental que a gente estava falando, né? Uma queda no dólar índice no curto prazo, mais uma alta no longo prazo, depois de um aumento de taxa de juros e trazendo mais capital para o dólar. Mas até onde vai essa correção do dólar é o que a gente precisa entender. Eu acredito que essa correção do dólar ela possa vir a acontecer até a região de 50%, partindo desse fundo até esse topo, que é basicamente nessa região aqui, ó. Marquei aqui para vocês, essa região aqui em amarelo, tá? Então acredito que a gente possa ver uma correção do dólar índice até essa região para ser formada uma base de preço para mandar o preço do dólar índice para cima novamente, tá? O que é que eu faço com essa informação? Seguinte, ó, se a gente for trazer do 4 horas aqui, por exemplo, pro 15 minutos, ó, o gráfico tá parado porque eu tô gravando isso aqui num sábado, na verdade no domingo, né? Praticamente num domingo, o mercado abre só mais tarde. Então hoje o dólar índice está fechado. Aqui, ó, se a gente for analisar aqui no curto prazo, o que é que a gente pode ver nos 15 minutos para o dólar índice? A gente pode pegar uma base de preço como essa e essa, traçando uma Fibonacci, e a gente pode ver essa outra região aqui de 50%, onde pode ser uma possível região de retração. A gente pode ver uma alta na abertura do mercado do dólar índice para ele vir atingir essa região de 50% e depois mandar o preço para baixo, rompendo essa estrutura anterior e assim se caracterizando em mais movimentos, formação de estrutura. Aqui a gente teve um movimento de impulsão, aí vamos lá, romper essa estrutura, retração de novo, aqui impulsão e depois chegando nessa base de preço para fazer uma retração ainda maior, voltando a seguir esse fluxo de baixa. E o dólar index, para quem não sabe, ele é basicamente uma cesta de ativos em comparação com o dólar e mostra a força do dólar perante os outros ativos. E um ativo que pode ser operado seguindo o dólar índice é praticamente o euro USD. Então, se a gente está projetando aqui uma venda no curto prazo para o dólar índice e uma alta no médio prazo para o dólar índice, a gente está vendo isso ao contrário para o euro USD. Como assim? Vamos lá, se a gente está vendo uma baixa no curto prazo agora no dólar índice, a gente pode ter uma alta no curto prazo no euro USD. E se a gente está vendo uma alta no médio prazo para o dólar índice, a gente pode estar vendo uma baixa no médio prazo para o euro USD. Então vamos abrir aqui o euro USD para a gente ver como é que isso fica nessa região. Aqui a gente tem basicamente um cenário parecido, vamos colocar aqui no 4 horas, tá? Também porque a gente está fazendo uma análise semanal. Aqui a gente está tendo um movimento bem parecido, e eu falo parecido com relação à movimentação de formação de estrutura do gráfico. Aqui a gente teve um período de acumulação, isso aqui foi tudo acumulação,
aqui no EURUSD, mas a gente pode estar vendo um rompimento dessas estruturas aqui, que seria, entre aspas, uma resistência de preço. Aqui a gente pode caracterizar como suporte de preço, e aqui até uma possível manipulação, né, uma captura da liquidez que estava sendo formada nesse suporte e mandando o preço do EURUSD lá para cima. O que pode acontecer? Eu já caracterizo isso aqui como rompimento dessas estruturas anteriores, tá? Então, o que é que eu imagino? Eu imagino que a gente rompendo essa estrutura aqui, nessa região dos 1,004 do euro USD, a gente possa ter um movimento maior de expansão no EURUSD aqui no curto prazo. Então, a gente está vendo aqui essa região, um movimento de impulsão quebrando estrutura. A gente pode ter um movimento curto de retração, não acredito que venha chegar aos 50% desse movimento todo aqui, mas eu acredito que um movimento curtinho de retração para depois ter um movimento maior de expansão quebrando essa estrutura anterior e fazendo uma movimentação no curto prazo de alta para o EURUSD. E depois, né, onde é que o euro vai voltar a cair? Primeiro, a gente está tendo um fluxo de queda absurdo no euro. Então, para mim, e até seguindo o mesmo preceito fundamentalista, no médio, longo prazo, eu imagino mais quedas para o euro. No curto prazo, não tanto. No curto prazo que eu falo, por exemplo, essa semana o euro vai cair tanto. Não estou imaginando tanto isso, mas isso pode acontecer. A gente pode até ver uma linha de tendência de baixa passando aqui nesse ativo, ó. E a gente pode já projetar onde seria esse próximo movimento de retração, né? Que a gente teria uma base de preços aqui no euro. Então, seguindo essa linha, eu posso traçar os 50% Fibonacci daqui, ó, desse topo, dessa estrutura aqui, nos 1,03 até esse fundo aqui, nos 1,04, não, no 0,98, isso. Então, a gente pode ver isso aqui acontecendo, um movimento de impulsão, quebrando essas estruturas, como está acontecendo agora no euro. Uma retraçãozinha aqui, ó, movimento de impulsão vindo buscar essa região de 50% aqui de Fibonacci, fazendo uma base de preço junto com essa linha de tendência de baixa. E aqui a gente está falando de um movimento de confluência. A confluência é basicamente quando duas estratégias elas se encontram. Então tem mais de um indicativo mostrando para a gente que o preço ele pode descer a partir de determinado ponto específico no gráfico, que seria essa região de 50% aqui, nos 1,01549, seria uma região boa para abrir vendas no euro para o médio prazo e a gente se posicionar nesse sentido. E ressalva, essas análises estão sendo feitas no 4 horas, ou seja, uma análise de médio longo prazo. Se a gente quiser imaginar menos tempo aqui, a gente passa por 15 minutos e a gente acompanha justamente a formação de estrutura aqui, né? A gente tem movimentos de impulsão, retração. A gente pode ver uma base de preço sendo formada justamente nesse ponto para mandar o preço do euro para cima, e isso a gente vai acompanhando nas análises durante a semana. Agora, outro ativo que eu estou observando aqui para essa semana é o GBP USD. Vamos lá. GBP USD. Cadê? Vamos olhar. A gente teve uma queda muito forte no GBP USD. Muito forte mesmo. Olha isso aqui. Se for puxar uma valorização para um ativo Fiat, né? Um ativo fiduciário, a gente teve 7% de queda no GBP USD. Mas está acontecendo um movimento muito importante no GBP USD agora, que é justamente uma quebra de estrutura, nessa estrutura de baixa total que a gente está tendo aqui. Primeiro, 2 pontos de estrutura importantes para essa análise. O primeiro é esse fundo aqui nos 1.14107 e outro é esse ponto aqui dos 1.15.854. Aqui basicamente a gente está tendo um movimento de acumulação, sendo que essa estrutura aqui já foi rompida. E como eu falo, né, nas análises de estrutura, aqui a gente teve um movimento de impulsão, retração, impulsão, ele não teve força para ir direto aqui, levando o ativo cada vez mais para baixo. Ele teve um repique nessa região de fundo, e esse repique mandou o preço fazendo
fez com que o preço fizesse um movimento de impulsão aqui para cima, rompendo essa estrutura anterior. O que é que eu enxergo para o GBP/USD com essa movimentação para essa semana? Eu enxergo o seguinte, eu enxergo que o GBP/USD ele possa vir fazer um movimento de retração mais curto, chegando até na região de 50% desse movimento, e que a partir dessa região a gente forma uma base de preço para mandar o preço ainda mais para cima aqui do GBP/USD, tá rompendo essa estrutura aqui anterior. Então se a gente traçar aqui, ó, para ficar mais visível para vocês, deixa eu apagar aqui, se a gente traçar uma Fibonacci desse fundo até esse topo aqui, a gente pode ter essa região de 50%, onde possivelmente a gente teria essa base de preço. Então eu esperaria uma retração do GBP/USD até essa região de 50% para abrir possíveis compras, esperando surfar esse movimento de alta, quebrando a estrutura e até seguindo esse fluxo de Fibonacci, até o meu alvo aqui. Inclusive, para quem não sabe, essa estratégia que eu estou utilizando aqui para medir isso com Fibonacci, estrutura e etc. Também tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo isso. E vai estar na playlist que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Então a gente pode ter uma formação de posição aqui no GBP/USD justamente buscando a recuperação dessa queda aqui no ativo. Então a compra que eu faria no GBP/USD seria basicamente assim, ó. Cadê? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. A compra seria basicamente assim, ó. Abriria uma compra no 50%, eu colocaria meu stop aqui no meio da região dos 0,75 e o meu take lá nos menos 0,618, uma operação de quase 4/1, uma operação de 3,38. E para ser mais agressivo aqui, eu reduziria ainda o meu stop para essa região aqui, ó, onde tem uma micro base de preço. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Aqui a gente tem uma base de preço formada também. A gente tem um movimento de impulsão, retração e impulsão. E também uma base de preço formada nessa região. Então é uma boa região para a gente colocar o nosso stop. Caso essa região ela seja liquidada, né? Se a gente vê o preço derretendo, liquidando essa região, é muito provável que ele venha inverter a tendência e ter a continuação de baixa. Mas eu estou crente numa alta para o GBP/USD. Então é isso que eu estou vendo para o GBP/USD. Agora vamos ver o ouro, que é um ativo que eu também estou olhando para essa semana, o XAUSD. Vamos ver como é que vai ficar essa movimentação. Aqui no XAUSD a gente tem um movimento muito parecido com o GBP/USD, até porque são pares que estão correlacionados com o dólar, tanto o euro quanto o GBP quanto o ouro, né? A gente tá vendo um movimento basicamente parecido. Ó, vou deixar uma pergunta aí para você. Tu tá vendo com que isso aqui se parece? Isso aqui se parece com a mesma movimentação que aconteceu no GBP/USD. A gente teve um período de queda bem acentuado aqui no ouro, formando estruturas de baixa, só que chegou em um determinado ponto, que inclusive é um order block, né? Um bloco de ordens institucionais, que o preço do ouro começou a rejeitar não só uma, como duas vezes. E além dessa acumulação que ele está fazendo aqui, ele está rompendo as estruturas para cima. Então a gente está vendo essa estrutura aqui, ó, 2.723 sendo rompida, e a gente está tendo essa estrutura aqui 2.717 também sendo rompida e formando bases de preço aqui, ou seja, fundos mais altos do que os anteriores e topos mais altos do que anteriores. Isso é pura formação de estrutura de mercado. Então, assim como no curto prazo para o EURUSD, assim como no curto prazo para o GBP/USD, para o ouro eu também imagino que a gente possa ter movimentações de alta para essa semana. E aqui, como eu falei, eu estou observando no gráfico de 4 horas, depois eu vou dar uma reduzida para vocês durante a semana, que a gente vai fazer o acompanhamento dessas análises e até a abertura das posições de fato, né? Então aqui para o ouro, vamos colocar só para a gente ter uma noção aqui, ó, 15 minutinhos, a gente está formando uma base de preço muito boa no ouro aqui, ó. Olha isso aqui para mim é uma base de preço para o ouro, tem uma continuação aqui, ó, romper essa estrutura e formar mais estrutura de alta nesse curto prazo, tá legal? O que invalidaria a minha análise no ouro? Por exemplo, eu estou tendo viés aqui de compra, o que faria que eu tivesse um viés
de venda agora, por exemplo, seria o rompimento dessa estrutura aqui, que são os pontos principais que eu estou olhando. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura dos 1704, tá? Se eu vi esse movimento de o ouro estacou aqui, ó, estacou, parou nessa região, desceu com força, romper essa estrutura, eu começo a ver vendas, porque o preço ele pode ter um movimento de correção para depois fazer a expansão para baixo, quebrar essa estrutura e seguir um fluxo maior, que é o fluxo de baixo, de fato, no ouro, tá ligado? O fluxo do ouro, de uma forma geral, aqui não tá de alta, tá de baixa. Aqui é uma operação basicamente contra a tendência que a gente está fazendo de uma forma geral, mas que pode trazer um resultado muito bom. Por exemplo, vamos colocar aqui 15 minutinhos. Se a gente observar que isso aqui é uma base de preço, porque o mercado está fechado agora, como eu falei para vocês, mas se isso aqui for uma base de preço, a gente pode começar a abrir compras nessa região aqui, utilizando essa base de preço como stop. Como assim, Tony? Seguinte, ó, começar a abrir compras nessa região aqui, com stop aqui abaixo desse ponto de estrutura e com um take inicialmente. O primeiro alvo seria nessa primeira região aqui, então seria já quase duas vezes e meia o tamanho do seu risco nessa operação, e até seguindo os outros topos anteriores, que tem muito topo ainda para comer aqui o ouro, tá ligado? A gente pode ver o rompimento aqui e pegando operações de 4 para 1, de 6 para 1, de 7 para 1, de 9 para 1, tá ligado? Tudo vai depender da movimentação e do volume de compras no mercado. E para finalizar, vamos analisar o ativo queridinho de todos, que é o Bitcoin. A gente já analisou o DXY, que é o dólar índice, o euro USD, GBP USD. Agora a gente analisou o ouro e agora vamos ver o Bitcoin, tá? Vamos lá, BTC, USD. O que eu tô enxergando pro Bitcoin, velho? Bitcoin tá descorrelacionado de tudo agora, né? Vamos colocar aqui no 4 horas para ter uma noção. Olha essa pancada que ele fez aqui para cima. Olha isso, velho. Subiu mais de 10% no dia, se não me engano. Vamos ver quanto teve essa movimentação aqui do Bitcoin. Vamos lá, aqui, ó. Oh, 17%. Que isso, meus amigos. 17%. A gente tá tendo, ó, só um ponto aqui sobre o Bitcoin. A gente tá tendo uma valorização nesse curto prazo do mercado por causa da alta expectativa da atualização do Ethereum, né, do Demerge. Inclusive eu tinha falado no começo desse vídeo, no final da explicação das áreas fundamentais do mercado. A gente está tendo essa valorização nos ativos de uma forma geral. A gente viu Luna subindo quase 200%, se eu não me engano, nessa última semana também. O Bitcoin aqui está rolando. É o seguinte, para o Bitcoin, a gente vê que nesse curto prazo ele subiu 17%. Mas eu não acredito que a gente suba mais 17% a partir desse ponto que ele está agora, tá? Eu não consigo imaginar ver o Bitcoin subir a partir desse momento que ele está agora, para vir buscar esse topo, subir mais 17%, 16% a partir do ponto que ele está agora. Eu acredito que para isso ser uma movimentação de alta saudável, a gente necessita de uma correção, tá? A gente necessita de uma correção na movimentação desse ativo. Então, partindo dos dados que a gente tem agora, a gente tem um dado que esse ponto de estrutura é o nosso fundo inicial e esse ponto de estrutura seria, por exemplo, o nosso topo. Obviamente, o Bitcoin pode subir mais e formar uma base de preço. E eu espero que ele faça isso. Eu espero que ele suba um pouquinho, acumule, forme uma base de preço e retraia, dando assim oportunidade para a gente comprar pelo menos 50% mais barato. E como é que eu faço isso, Tony? Pegando a Fibonacci do fundo até o topo do ativo. Ele vai dar a medida de 50%, que é justamente nessa região onde pode ser formada uma base de preço para a gente abrir novas compras no ativo. Então, para o Bitcoin, nessa semana, eu não imagino compras, pelo menos não nos primeiros dias dessa semana. Se eu fosse imaginar algumas compras, seria se esse movimento de retração que eu estou apontando aqui para vocês tivesse acontecido, tá? Esse movimento de retração aqui acontecido, passou segunda, terça-feira, a gente teve um movimento de retração. Na quarta e na quinta, eu posso começar a abrir posições a partir da região do 0,5, que seria 50%, e abrir outra posição na metade e outra posição no 0,618, fazendo assim uma divisão das minhas posições, tá? E obviamente não seria posições cheias,
Vamos supor que eu vou entrar com, sei lá, 1%, eu vou entrar nessa operação aqui de Bitcoin. Eu divido esse 1% em 3 e faço 3 entradas diferentes para pegar um preço médio bom nessas compras e esperar para o lançamento do The Merge, né? Se a gente tiver de fato essa valorização no curto prazo para o mercado cripto. Então a gente formando a base de preço no Bitcoin nessa região aqui, por exemplo, dos 19.962, a gente pode ter uma valorização rompendo a estrutura anterior aqui, que essa que eu marquei aqui, obviamente, é uma estrutura de suposição. A gente está partindo do princípio que esse é o topo, até porque esses são os dados que a gente tem no presente momento. A gente ainda pode ter um topo muito maior do que esse que está mostrando aqui agora, tá ligado? Então vai ser partindo do topo. A Fibonacci chegou no topo, formou um topo, acumulou, caiu. Vou começar a abrir compras para surfar essa valorização até, por exemplo, os 0.618, o menos 0.618 no caso aqui de Fibonacci. Então vamos apagar aqui só para a gente ter uma noção de até onde o preço do Bitcoin ele poderia ir. Eu acredito que se a gente tiver essa correção, a movimentação de alta vai ser saudável aqui no Bitcoin. Então a gente vai ver esse topo aqui nos 25 mil sendo capturado, muito provavelmente. Então, partindo do princípio, aqui a gente tem análise de Fibonacci, partindo do princípio também que esse aqui seria o nosso topo, a gente formaria uma base de estrutura aqui, a gente teria um movimento de correção, impulsão, rompendo a estrutura anterior, depois mais movimentos de correção e impulsão, rompendo as estruturas anteriores e formando bases de preço, umas cada vez mais altas do que as outras. Muito provavelmente a gente pode chegar nos 25 mil dólares, tá ligado? Mas enfim, é isso por hoje. Acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês, né? Essa análise de mercado. Eu acredito que com esse conteúdo que foi passado aqui, você vai conseguir iniciar a semana bem no mercado, né? Bem informado, com a noção do que pode acontecer nos principais ativos do mercado durante a semana. Então, dólar índice, a gente tem euro USD, a gente tem ouro, a gente tem GBP/USD, a gente tem Bitcoin, os principais ativos praticamente do mercado. A gente fez uma análise e eu vou fazer o acompanhamento dessas análises durante a semana. Então, reforçando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações aqui do canal para você ficar atento a cada dia que eu for soltando os vídeos aqui. Então, toda vez que eu for lá soltar um vídeo de análise, você vai ser o primeiro a receber, porque você vai estar inscrito e vai ter as notificações ativas. E também, velho, deixa teu comentário, quero saber a tua opinião sobre tudo que foi falado aqui, sobre os assuntos fundamentais, sobre os assuntos técnicos, o que é que tu acha de tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu quero saber a tua opinião, porque esse espaço aqui no YouTube é um espaço para troca de ideias mesmo. Então se inscreve no canal, tamo junto e é só o começo.